Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, das histórias do Gênesis, né? Adão e Eva, a Arca de Noé. Mas o que pouca gente sabe é que o livro já começa com um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça, bem ali nas primeiras páginas, que muda completamente o jeito que a gente olha para esse texto. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E aqui está o pulo do gato, o centro do enigma. O Gênesis não traz uma, mas duas histórias da criação, uma coladinha na outra. E o mais curioso, elas se contradizem em pontos super importantes. Peraí, como é que um livro tão fundamental começa desse jeito? Olha só, vamos comparar lado a lado. Em Gênesis 1, a gente tem uma ordem assim, bem majestosa. Primeiro as plantas, depois os animais e, por fim, a humanidade, homem e mulher, criados juntos, no mesmo momento. Aí a gente vira a página para Gênesis 2 e a ordem inverte. Primeiro vem o homem, Adão, depois o jardim, os animais, e só lá no final a mulher que é formada a partir do homem. E não é só isso, até o nome de Deus muda. E uma história é Elohim, que é um nome mais geral, mais cósmico. Na outra é Yahvé, o nome pessoal mais íntimo do Deus de Israel. Então, de um lado a gente tem um relato grandioso, quase cinematográfico, e do outro uma história mais pessoal, mais pé no chão. Ok, e aí? Como é que a gente resolve essa contradição toda? Bom, o primeiro passo é entender uma coisa fundamental. O Gênesis não é um livro só, um relato contínuo do início ao fim. Pensa nele mais como uma coleção de histórias fundadoras. Sabe, aquelas narrativas essenciais que constroem a identidade de um povo. O livro funciona quase como um grande funil, sabe? Ele começa com histórias bem amplas, universais, que falam sobre toda a humanidade, tipo a criação, o dilúvio, a Torre de Babel. E aí, aos poucos, ele vai afunilando, focando na história bem específica de uma única família que começa com Abraão. Uma coisa vai levando a outra, um bloco vai construindo o próximo. E tudo isso nos leva a uma pergunta que é, assim, a base de tudo, a primeira camada que a gente precisa descascar. Afinal, quem escreveu o Gênesis? Olha, por muito tempo a resposta para isso parecia óbvia, bem simples. Mas como a gente vai ver agora, a coisa é bem mais complexa. Então, vamos lá. A visão tradicional, aquela que durou séculos, dizia que foi Moisés. Ponto final. Só que hoje, a grande maioria dos estudiosos olha para o livro de um jeito bem diferente. Eles veem o Gênesis como uma compilação. E as pistas, bom, elas estão no próprio texto. São estilos de escrita que mudam, vocabulários diferentes, até visões de Deus que não batem 100%. Lembra daquela história dos dois nomes para Deus? Elohim e Yahvé? Pois é, esse é o exemplo perfeito. É a prova de que o Gênesis foi costurado, foi tecido a partir de várias fontes diferentes, ao longo de muitos e muitos anos. E a teoria que explica isso tem nome, tá? Se chama hipótese documental. O que ela diz, basicamente, é que os primeiros livros da Bíblia, incluindo o Gênesis, são tipo uma grande colcha de retalhos, sabe? Costurada com pedaços de pelo menos 4 fontes principais. E aquelas nossas duas histórias da criação lá do começo? Então, elas vêm de duas dessas fontes. Uma é a fonte javista, que é a que chama Deus de Yahvé. A outra é a fonte sacerdotal, que tem aquela visão mais organizada, mais cósmica. Olha só que interessante. Aqui a gente vê o trabalho de detetive dos estudiosos na prática. O Gênesis apresenta duas genealogias diferentes que partem de Adão. Repara só como alguns nomes, tipo Enoque e Lameque, aparecem nas duas listas, mas em lugares completamente diferentes. Isso é uma pista fortíssima de que a gente está lendo duas tradições que corriam em paralelo, de fontes diferentes, e que algum editor lá na frente resolveu preservar as duas, uma do lado da outra. Certo, agora vamos mergulhar numa camada ainda mais funda. Porque pensa bem, o Gênesis não foi escrito numa bolha, isolado do mundo. Os autores estavam vivendo ali, no meio de um caldeirão cultural riquíssimo que era o antigo Oriente Próximo. E é claro que eles ouviam as histórias dos povos vizinhos. E por isso, muitos dos grandes temas do Gênesis, a criação do mundo, as histórias de dilúvio, os grandes heróis, têm ecos, têm paralelos em histórias de outras culturas da região. Mas atenção! Não é que os autores hebreus estavam simplesmente copiando, não era isso. Era mais como um diálogo, sabe? Eles pegavam temas que todo mundo conhecia e davam uma nova roupagem, uma nova interpretação para expressar a visão de mundo deles, que era única, a visão monoteísta. O exemplo mais clássico disso, sem dúvida, é a história do dilúvio. Olha que louco. Séculos antes do Gênesis ser escrito, a epopeia de Gilgamesh, lá da Mesopotâmia, já contava uma história muito parecida. Tinha um herói que recebe um aviso divino, um barco gigante para salvar a família e os animais, até a parte dos pássaros que são enviados para ver se a terra secou.
Os paralelos são impressionantes, não dá para negar. Mostra que existia uma tradição dessas histórias na região. Só que tem uma diferença crucial, que muda o sentido de tudo, a teologia. Na história de Gilgamesh, são vários deuses brigando entre si. No Gênesis, é um único Deus com um propósito moral. E aí a gente chega no ponto central de tudo isso. Beleza, se o Gênesis é esse texto complexo, com várias camadas, várias vozes, que dialoga com mitos ainda mais antigos, como é que ele é lido hoje em dia? Como as pessoas encontram significado nele? E a verdade é que não existe um jeito só de ler o Gênesis. Longe disso. Para milhões de pessoas no mundo, ele é um relato literal, histórico de como tudo começou. Para outras tantas, as histórias são metáforas poderosas, alegorias sobre a gente, sobre a condição humana. Para os historiadores, é um mito fundador de um povo. E para muita gente, é, acima de tudo, uma das maiores obras-primas da literatura mundial. Tem uma citação do rabino Newton Bonder que eu acho que resume isso de uma forma genial. Ele diz que a Bíblia não quer ser um manual de ciência, e sim um manual da consciência. A ideia é essa. Se a gente for ler o Gênesis procurando uma aula de cosmologia ou biologia, a gente talvez esteja perdendo o ponto principal. O objetivo ali não seria explicar como os céus foram feitos, mas sim discutir por que a nossa vida aqui debaixo desses céus tem algum significado. Então, no fim das contas, o ponto é o seguinte: entender que o Gênesis, essa coxa de retalhos, essa compilação complexa, não diminui em nada o seu poder. Pelo contrário, talvez até o revele, mostra pra gente um texto vivo, um texto antigo que está ali lutando com as maiores questões que a gente tem até hoje. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Saber da origem de um texto, se ele é história, se é mito, se é revelação divina, como é que isso muda o significado que a gente encontra nele hoje?